No verão de 2023, uma descoberta surpreendente foi feita na Mongólia, onde cientistas desenterraram uma estatueta em forma de falo esculpida em grafite. Intrigantemente, acredita-se que essa peça possa ter sido usada como um pingente na América do Sul. Embora a idade exata da relíquia ainda seja um mistério, trata-se de mais uma adição a um acervo de artefatos que indicam o conhecimento artístico e a criatividade das civilizações antigas. Além desses achados, outro exemplo fascinante da habilidade artística dos nossos antepassados é a famosa Caverna de Lascaux, na França, descoberta por 4 adolescentes na década de 1940. Essa caverna contém milhares de pinturas rupestres de animais, com detalhes impressionantes e uma precisão rara para a época. Esses desenhos, preservados quase intactos até hoje, desafiam a ideia de que as civilizações antigas eram limitadas em termos de técnica e sofisticação. O clima seco de Lascaux e as camadas densas de mármore que bloqueiam a umidade foram essenciais para a preservação dessas obras. Grande parte das pinturas utiliza pigmentos minerais nas cores vermelho, amarelo e preto, mostrando uma complexidade que, embora pareça simples para nós hoje, é impressionante quando pensamos que essas criações datam aproximadamente do século XVI a.C. Essas figuras não só desafiam o tempo, como também nos fazem repensar o nível de habilidade e inovação artística de sociedades muito antigas. Esta caverna continua a intrigar os cientistas, levantando mais perguntas do que respostas até hoje. Existem várias teorias sobre quem realmente criou essas pinturas. Alguns acreditam que eram pessoas comuns da antiguidade, subestimadas em seu talento, enquanto outros estão convencidos de que elas representam traços deixados por uma civilização avançada, ou talvez até por visitantes alienígenas. O que você acha? Será que um dia inventaremos uma máquina do tempo? E se alguém do futuro já tivesse usado uma para visitar nosso passado distante, quem sabe se não encontramos vestígios dessas visitas sem saber exatamente do que se tratavam? Em 2008, arqueólogos descobriram um possível indício disso. Enquanto exploravam um sarcófago da dinastia Ming na China, escutaram um som metálico estranho. Para sua surpresa, encontraram um anel que trazia incrivelmente um relógio suíço embutido. A peça petrificada tinha os ponteiros parados às 10 horas e 6 minutos, e a palavra Suisse ainda era legível em sua superfície. Análises indicaram que o relógio tinha cerca de 100 anos, mas como ele foi parar em uma tumba de 400 anos? O aspecto mais intrigante para mim nos leva a teorizar sobre a existência de viajantes do tempo, mas logo surge a dúvida: uma pessoa do futuro realmente usaria um relógio vintage em forma de anel? Existe até uma hipótese de que tecnologias de viagem no tempo possam estar escondidas de nós há pelo menos 50 anos, embora eu ache difícil acreditar totalmente nisso. Claro, há sempre a possibilidade de que os arqueólogos tenham planejado o achado para ganhar fama, colocando deliberadamente um objeto antigo no sarcófago. Mas há uma descoberta que eu jamais chamaria de falsa: o famoso martelo de Londres. Encontrado nos anos 1930 perto da cidade de Londres, no Texas, ele parece ser apenas um martelo qualquer à primeira vista. Para os cientistas, porém, é uma descoberta sensacional. Estima-se que esse martelo tenha 100 milhões de anos. Ele foi achado por um casal em 1934, segundo algumas fontes, e quando foi entregue aos especialistas, revelou algo surpreendente. O metal do qual o martelo é feito é tão puro que não apresenta vestígios de carbono, um elemento comum em todas as ligas de ferro modernas. Obter ferro tão puro seria difícil até com nossa tecnologia atual. Além disso, o martelo estava incrustado em um monólito de pedra pré-histórica, reforçando um mistério em torno de sua origem. Mesmo com essas descobertas impressionantes, os cientistas ainda hesitam em reescrever a história. Alguns sugerem que o martelo poderia ter simplesmente caído em uma fenda rochosa há relativamente pouco tempo, onde teria ficado coberto por estalactites de água subterrânea. E quanto às misteriosas caveiras de cristal, o que você pensa ao vê-las? Elas parecem ter sido feitas com precisão absoluta, mas seria possível que fossem de tempos antigos? Mesmo que, a princípio, pareçam modernas, muitos pesquisadores as dataram da era pré-colombiana, quando os astecas e maias floresciam. Estudos indicam que esses crânios
antigos foram criados com ferramentas de precisão, provavelmente de joalheria. Um mistério, considerando a tecnologia da época. Entre esses artefatos, o mais famoso é o Crânio do Destino, ou Crânio de Ana, relatado pela primeira vez em 1943 pelo arqueólogo britânico Frederick Albert Mitchell Hedges. Ele contou que sua filha Ana encontrou o crânio cerca de 20 anos antes, enquanto participavam de uma expedição pela selva em Punta Gorda em busca dos restos de Atlântida. Embora sem sucesso, a expedição encontrou, além do crânio, vários objetos de cerâmica e ossos. O crânio foi achado em um santuário, perto do altar, o que deixou os pesquisadores estupefatos. Ao levar o crânio para análise, eles ficaram ainda mais intrigados. A peça é anatomicamente perfeita, o que desafia nossa compreensão da tecnologia da época e alimenta o fascínio por seu possível propósito místico. O mistério por trás dessas criações permanece sem respostas definitivas. Para alguns, se os crânios de cristal não são obras alienígenas, só podem ter sido criados pelos habitantes de Atlântida. Outros ainda afirmam que são presentes dos céus e que permitem vislumbrar o futuro. Claro, essas são apenas teorias fascinantes e malucas, mas, ao mesmo tempo, é difícil imaginar como povos antigos teriam produzido um crânio tão preciso, com uma mandíbula móvel e cortado contra o eixo natural do cristal, algo que até os escultores modernos evitam, pois tende a quebrar o material. Cada uma dessas descobertas desafia a cronologia aceita e me faz questionar o quanto realmente conhecemos sobre a inteligência dos antigos. A recente descoberta de agosto de 2023 na Zâmbia é um exemplo impressionante. Acredita-se que os humanos tenham aprendido a construir abrigos entre 7.000 e 10.000 anos atrás, mas o que foi achado na Zâmbia pode mudar essa visão radicalmente. Escavações revelaram um assentamento com quase 500.000 anos. Lá, além de estruturas antigas, foram encontradas ferramentas de madeira finamente trabalhadas, como estacas e cunhas. O arqueólogo Larry Bark ressaltou que essas ferramentas complexas dificilmente poderiam ter sido feitas por povos considerados primitivos. Os arqueólogos notaram cortes e encaixes nos troncos, indicando que eram parte de construções organizadas e não uma simples pilha de árvores. Essa evidência sugere que o homem primitivo já tinha conhecimentos de engenharia muito antes do que imaginamos, levantando novas questões sobre a capacidade e sofisticação de nossos antepassados. A análise das escavações foi realizada com tecnologia avançada, permitindo que os cientistas determinassem com precisão a idade do artefato. Eles ainda não sabem exatamente quem deixou para trás a estrutura de madeira e as ferramentas encontradas, mas acreditam que o criador pode ter sido o homem de Heidelberg, que viveu há cerca de 800.000 anos. Isso coloca a habilidade humana de construir estruturas complexas em uma linha do tempo ainda mais antiga, retrocedendo essa capacidade em pelo menos 300.000 anos. E falando em descobertas misteriosas, outra relíquia enigmática é uma espada antiga, que traz à mente o lendário Excalibur, mas o herói desta história é ainda mais incomum. Em 1825, pescadores no leste da Inglaterra encontraram a espada e, sem perceber seu valor, venderam-na ao primeiro cientista que encontraram. Na época, porém, os pesquisadores não tinham os conhecimentos e equipamentos que temos hoje, então a investigação desse artefato ficou parada por décadas. Com o avanço dos métodos de análise no século XX, foi possível descobrir que a espada foi forjada no início do século XI, possivelmente na Alemanha, mas o verdadeiro mistério está em uma inscrição enigmática ao longo da lâmina. Em 2015, a Biblioteca Britânica, onde a espada está atualmente, fez um apelo público para ajuda na decifração dessas palavras, que até hoje permanecem sem tradução conclusiva. Algumas teorias dizem que a inscrição poderia ser o nome do dono ou do ferreiro, enquanto outras sugerem que as palavras têm um significado religioso ou até funcionam como talismã. A inscrição não foi gravada, mas decorada com finos fios de ouro, o que levou alguns a acreditar que a espada possuía algum poder oculto, talvez até mágico. Com tantas tentativas de decifrar seu significado, a espada com a misteriosa inscrição continua sendo um dos grandes enigmas da antiguidade.
E assim, pessoal, essa nova caverna continua desafiando tudo o que sabemos. Quem sabe o que mais está escondido debaixo da terra, aguardando ser descoberto? Se você gostou desse mergulho no desconhecido, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos mistérios. Afinal, o que será que ainda está lá nas sombras, esperando para ser revelado? Lembre-se, o desconhecido está sempre mais perto do que pensamos. Nos vemos no próximo mistério.